Vamos começar pelo Alexandre Maluf. Ale, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente nessa terça-feira mesmo, num dia tão corrido. O que você tem para trazer aqui como o que esperar para o IPCA, que vai ser divulgado amanhã, né, o nosso principal indicador de inflação, mas também para o CPI, aquele indicador de inflação lá nos Estados Unidos no final dessa semana? Perfeito, Raquel. Muito bom dia, Maiara, a todos que nos assistem aqui. De fato, amanhã teremos a divulgação aqui do IPCA referente a agosto, né? Para esse mês, a gente espera uma deflação significativa, tá? Uma queda de preços de 0,15%, o que reduziria o IPCA em 12 meses de 5,23% para 5,09%, tá? Como destaque para essa deflação, a gente teve o pagamento do bônus da usina de Itaipu nas tarifas de energia elétrica, tá? Que atenuou o acionamento da bandeira vermelha 2 no mês passado. Com isso, as tarifas devem cair em torno de 4,7% a 5%, tá? Isso daí acabou gerando um alívio bastante grande. A energia elétrica é o segundo componente mais pesado do IPCA, então acabou puxando para uma deflação no mês. Na mesma direção também, os preços de gasolina, que é o componente mais pesado do IPCA, deve registrar deflação de 0,75%, tá? E esses dois componentes ajudam a explicar, grosso modo, essa forte queda no mês da inflação, tá? Mas não somente, né? A gente, do lado de bens industrializados também, deve registrar também deflação na parte de automóveis novos, tá? Por conta da redução do IPI, naqueles veículos populares, que foi anunciado pelo governo há alguns meses, e também do lado benigno da alimentação, né? Um clima mais favorável, a gente viu itens in natura, ali, frutas, tubérculos, raízes, legumes, e também cereais, arroz e, por fim, proteínas cedendo bastante no mês, então uma deflação de 0,9%. Então, esses três componentes puxando o IPCA para baixo. Para cima, ainda como um maior desafio, é a parte de serviços, né? A gente viu tanto o reajuste de educação, como também preços de serviços pessoais, que são serviços de estética, basicamente, mais intensivos em mão de obra, voltando a subir de forma contundente, bem como consertos de manutenção, que devem elevar o índice, tá? E para finalizar, ali a gente teve também deve ter uma surpresa em relação a preços de cinema, tá? A gente teve na última semana de agosto descontos promocionais, a gente espera uma deflação, ou seja, uma queda de preços de cinema de 6,5%, e deve ser revertido em setembro na mesma magnitude, né? Dito isso, na composição, esse IPCA deve basicamente repetir as principais mensagens vistas no IPCA 15, que é a prévia da inflação, que é basicamente a parte de bens muito bem comportada, tá? Parte de alimentação, bens industrializados, na esteira do clima, na esteira da apreciação cambial que a gente viu neste ano, ao passo que a parte de serviços, muito mais ligada ao mercado de trabalho, né? Ainda bastante carregada. Então, sem nenhuma grande surpresa aqui para neste mês, a gente deve manter nossa projeção de IPCA do ano em 4,8%. Ano que vem, uma desinflação adicional, com uma composição um pouco diferente, em 4,5%. E o Banco Central, diante dessa inflação de serviços ainda bastante desafiadora, deve manter os juros por período, nesse patamar restritivo por um período prolongado, né? Só lembrando aqui, a gente teve a divulgação do relatório mensal na última semana, em que a gente reforçou o início do ciclo de corte de juros em janeiro, né? A gente espera apenas em janeiro que a Selic saia desse patamar de 15% e encerre o ano que vem em 12%. Ainda um patamar restritivo, mas muito menos do que a gente tem visto agora. E você me perguntou também que é uma semana carregada de indicadores de inflação, né? A gente deve ter a divulgação, a gente terá, na verdade, a divulgação do CPI nos Estados Unidos na quinta-feira. É esperada dessa divulgação uma alta tanto para o índice cheio como para o núcleo, que é aquela medida que exclui itens mais voláteis, uma alta de 0,3%, tá? Isso faria com que a inflação em 12 meses nos Estados Unidos acelerasse, tá? De 2,7% para 2,9%, e a partir de núcleos estável em 3,1%, ou seja, um patamar bem acima da meta de inflação, embora a gente tenha que relembrar aqui que a meta de inflação nos Estados Unidos é perseguida pelo índice PCI, né, que será divulgado mais tarde no mês. Mas esse dado do CPI, e não só o CPI, como também o índice de preço ao produtor, que será divulgado amanhã, eles acabam antecipando essa leitura, né? E o que o mercado espera? O mercado espera um cenário ainda de tarifas pressionando a parte de bens nos Estados Unidos, ao passo que serviços que mostraram alguma acomodação nas últimas leituras devem voltar a acelerar, né? Dito isso,
Olhando para o espectro de dados americano, o conjunto de dados americano, o mercado de trabalho começa a mostrar um certo alívio, né? A gente teve a divulgação do payroll na última semana, com 22 mil vagas criadas, uma criação de empregos bem abaixo da média do último trimestre, o que reforça um cenário de desaceleração gradual, ao passo que a inflação ainda segue persistente. Então, o mercado hoje precifica, de fato, um início de ciclo de corte de juros, ou seja, é possível cortar juros agora em setembro, 0,25 ponto percentual que está na curva, mas esse dado de CPI um pouco mais salgado, né, um pouco mais quente, essa inflação um pouco mais quente, deve tirar ímpeto daquelas casas que começavam a precificar um corte de 0,50 após os dados de mercado de trabalho. Então, é um cenário que, o mandato dual do Fed, que ele olha tanto para a inflação quanto para o mercado de trabalho arrefecendo, cedendo, mas uma inflação ainda persistente, né? Então, é possível cortar juros, mas talvez não naquela magnitude que alguns esperavam, olhando apenas pelos indicadores de mercado de trabalho. Muito bom, Ale. E lembrando, né, que sobre Estados Unidos hoje vai ter aquela revisão do payroll, né? Então todos os investidores devem estar de olho nisso também, né? É, eu olho tanto nos dados de inflação, né? O que extrair tanto do PPI quanto do CPI na quarta e na quinta para o PCI, que aí é o principal indicador de inflação, e também observando o mercado de trabalho. Essa é a mescla. Agora, a questão das tarifas é que vai chamar bastante atenção, tá? O que o mercado espera, na verdade, hoje, é uma dissipação do pior momento ali do mês passado, tá? Se confirmar um cenário de um CPI de bens, né, de bens industrializados, um pouco mais salgado, isso pode gerar um pouco de estresse no curto prazo, mas sem tirar, tá, a visão de que o Fed deve começar a cortar juros na próxima semana. Muito bom. Então tem aqui já tinha uma pergunta aqui que eu até perdi, que é aqui. O Albano Afonso, né, perguntou o que esperar para a super quarta. Então, diante disso aqui que o Ale trouxe para a gente deve esperar uma retomada do início uma retomada do início é ótimo, né? Uma retomada aí de um ciclo de quedas de juros lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil aquele famoso manteu, né? E eu falo brincando, gente, todo mundo sabe conjugar esse verbo, a gente só fala aqui de piadinha mesmo, mas que de fato o que se espera é que o Copom mantenha as taxas de juros, né, aonde elas estão hoje inalteradas e que lá nos Estados Unidos comece esse processo gradual de redução de juros. Correto, Ale? É isso aí, Raquel. Acompanhar agora os indicadores. Semana cheia de dados de inflação. Perfeito. Bom, então todos de olho aí nos preços e